galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre Os Filhos de Uri, escrito pelo Tolkien, mas só depois da vinheta, vamos lá! Pra gente começar, deixa eu colocar tudo numa ordem mais cronológica. Os Filhos de Uri acontece mais ou menos na metade final do Silmarillion e cerca de 6.000 anos antes de O Hobbit. Ou seja, é uma daquelas histórias antigas da Terra-média, onde os elfos ainda dominavam tudo, onde o Morgoth ainda estava no poder, ele era o Senhor do Escuro, não tinha acontecido a guerra entre ele e os Valar para ele poder ser expulso da Terra-média de fato. Os humanos também estavam na sua decadência, assim, já. Tava muito mal a situação dos humanos naquela parte da Terra-média. E é aí que se encaixa Os Filhos de Uri. Como o próprio nome diz, o livro vai contar a história dos Filhos de Uri, mais especificamente do Túrin. O Urim teve 3 filhos, o mais velho é o Túrin, que a gente vai acompanhar a vida dele inteira aqui nesse livro. Ele também teve a Lalaith, que morreu ainda pequena quando o hálito maligno soltado pelo Morgoth chegou até a terra da família do Urim e matou muita gente, inclusive a menininha. O Túrin nessa época também ficou bem mal, mas ele sobreviveu. E anos depois ele teve a Nienor, que é a irmãzinha do Túrin, que ele mal chegou a conhecer, que quando ele foi embora das terras da família dele, a menininha não tinha nascido, ainda estava na barriga da mãe dele. Mas sobre o que fala o livro, né, de fato? Ele começa com o Urim falando da participação dele na Batalha das Lágrimas Incontáveis, que foi uma batalha que destruiu muitos elfos, que foi quando o cerco a Angband terminou, que eles tentaram atacar a Angband e não conseguiram. E ele conta que o Urim foi capturado pelo Morgoth, foi capturado de forma bem fácil, na verdade, assim, e o Morgoth amaldiçoou o Urim e a família dele inteira, porque o Urim fez pouco caso do Morgoth, sabe? E como ele fez pouco caso, o Morgoth deu uma punição pra ele, que era ficar sentado no alto de um morro, vendo tudo que a família dele, tudo estava acontecendo com a família dele, do alto, vendo a destruição da terra dele, e amaldiçoou a família do Urim inteira. Desde a esposa dele aos filhos dele, todos eles sofreriam algum tipo de consequência pelas atitudes do Urim. Depois disso a gente começa a acompanhar o Túrin, que é o principal filho do Urim, né? A gente vê desde a época que ele saiu das terras da família e foi pra Doriath, depois que ele saiu de Doriath excomungado da cidade, injustamente excomungado, mas ele saiu de lá, foi viver como um proscrito, depois ele foi pra Nargothrond, e a história dele é uma sequência de pequenas desgraças nesses caminhos por onde ele passou, assim. Esse talvez é o livro mais sombrio, o conto mais sombrio do Tolkien, principalmente por causa da maldição que o Morgoth colocou no Urim. Por causa disso, todos os caminhos que o Túrin passa, ele deixa um rastro de destruição com ele. Ele que é responsável pela queda de Nargothrond, ele que destrói vários povos selvagens, assim, só pela simples presença dele estar lá. Ele mata amigos, ele mata pessoas próximas dele, todo mundo que tá perto dele se fode, assim. A família dele também é toda amaldiçoada, a irmã dele tem uma treta com ele também mais lá pro final do livro. É um livro que fala basicamente sobre destino e o poder que uma maldição tem sobre a família, ainda mais a maldição do Morgoth, que era uma maldição tão poderosa. E fala que apesar de qualquer coisa que aconteça, não dá pra você fugir desse destino. Tem uma hora no livro que o Túrin resolve se esconder sob o nome de Turambar, que é o senhor do próprio destino, que talvez seja a parte do livro que ele mais fica tranquilo, que ele consegue viver um tempo em paz. Paz assim, porque ele não sabe o que tá acontecendo em volta dele. Quem lê o livro vai entender por que eu tô falando, botei uma aspas aqui, né? Mas ele não sabe o que tá acontecendo, por que ele tá tão tranquilo assim, porque uma desgraça já tá acontecendo na vida dele, ele não tá sabendo. E nessa época do Turambar, a gente tem que remeter uma frase que é dita no livro, se eu não me engano, pelo Gwyndor, quando ele vai pra Nargothrond, que é que o destino está em ti e não em teu nome, que mostra que apesar de tudo que ele faz pra tentar controlar o próprio destino, ele não consegue, porque quem tá amaldiçoado é ele, não o nome da família, não é o nome Túrin, não é o nome Urim, nenhum desses tá amaldiçoado, quem tá amaldiçoado é a família. Então, independente do que ele faça, a maldição não pode ser extinta. E eu acho que esse é o ponto central da história, de que como Morgoth conseguiu modificar tanto a vida do Urim, a vida do Túrin, e com isso causar uma pequena reviravolta na guerra que ele estava acuado lá, ele consegue vitórias importantes por causa desse rastro de destruição que o Túrin deixa passar. Falando agora do livro em si, né, de como ele foi escrito, a ideia dele veio antes mesmo do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Antes mesmo do Tolkien ter a ideia de escrever o Hobbit, da toca debaixo da terra vivia um Hobbit, ele criou 3 contos que foram usados como base para o Silmarillion. Que o primeiro é a canção de Beren e Lúthien, que ele mesmo fala que é o principal de lá, e se analisando a história você vê que realmente é o principal, porque ele afeta diretamente a ordem do Morgoth. Os 2 outros, um era esse, dos Filhos de Urim, e o outro era a Queda de Gondolin, que são os 3 contos que estão mais completos no Silmarillion, que o Christopher Tolkien conseguiu reunir de forma melhor assim,
porque eles eram os mais completos. E os filhos de Húrin é, dos três, aquele que tá mais detalhado, assim. O livro, pra começar, ele tem todo o estilinho do Tolkien. Ele é bem detalhado, tem informações bem detalhadas sobre tudo, assim, sobre cenário, sobre personagens. A descrição é o principal aqui, eu acho. Tem vários nomes de lugares, a questão toda filológica que o Tolkien implica, de criar nome pra tudo baseado numa língua, tudo feito conforme os padrões dele. Tá tudo aqui nos Filhos de Húrin. Tem aquele mesmo estilo. Ele é menos descritivo que o Senhor dos Anéis, porque ele é mais aventura, então ele é menos descritivo tanto que o Senhor dos Anéis quanto que o Silmarillion. Igual eu falei, quem impera aqui é a aventura, mas mesmo assim ele não chega no tom do Hobbit, que é um livro infantil. Ele tá no meio termo aí, mas as descrições, detalhamentos dos personagens continuam todo aqui. Então é o Tolkien na essência. Embora o livro não tenha sido escrito completamente pelo Tolkien. Por quê? Porque o Christopher Tolkien, aí eu tenho que tirar meu chapéu pro Christopher Tolkien, que ele é um dos poucos caras assim, herdeiros, que se dedicou a estudar a obra do pai, estudar a obra completa mesmo. Ele tem um estudo detalhado sobre tudo que acontece na Terra-média, ele aponta as incoerências dele, que o pai dele fez, ele traz textos detalhados sobre como é a construção da Terra-média, como foi o processo criativo do pai. Então o Christopher é um estudioso dele, então eu não encaro tanto os Filhos de Húrin como um caça-níquel de aproveitar o manuscrito do pai e tal, por causa dessa ideia dele, de estudar mesmo a obra. Então pra mim o Christopher é um dos herdeiros, tá de parabéns nessa ideia, porque ele consegue explorar bem isso de uma forma inteligente. Mas o livro não foi escrito completamente pelo Tolkien, porque ele parou no meio do caminho. Se eu não me engano, se eu não tô enganado aqui agora, ele escreveu até a Queda de Nargothrond antes de escrever O Senhor dos Anéis, e depois que ele terminou O Senhor dos Anéis, tal, ele foi mexendo nos manuscritos antigos dele, ele escreveu a Queda de Nargothrond pra frente, as situações futuras do Túrin. Mas essa história dos Filhos de Húrin já estava contada no Silmarillion, assim, a versão mais resumida dela, o que faz eu classificar os Filhos de Húrin como se fosse uma versão estendida da obra. É como se fosse pegar O Senhor dos Anéis, fraga, pegar a versão final sem cortes do Peter Jackson, a versão estendida dele. A história, a essência é a mesma, então se você lê o Silmarillion, você vai ver que a história é exatamente igual dos Filhos de Húrin, não tem diferença praticamente nenhuma aqui, e é uma versão estendida, então tem detalhes a mais, coisa a mais, que assim, de verdade, não acrescenta em muita coisa aquela história que a gente já viu no Silmarillion, mas é bem legal de poder ler, assim, pra quem gosta muito do universo do Tolkien, esse livro aqui é quase essencial pra você poder ler e entender melhor como foi a situação do Túrin e como ele impactou todo o destino da Terra-média por causa disso. Apesar dele estar ligado ao Silmarillion, né, ser uma obra ligada ao Silmarillion, eu acredito que dá pra ler os Filhos de Húrin de forma independente, porque ao contrário do Silmarillion, que o que importa no plano geral é a procura da Silmarils e a batalha contra o Morgoth, aqui não, aqui é a história do Túrin, a história dos Filhos de Húrin. Então você consegue ter um apanhado geral, mesmo que você não entenda tudo que vai acontecer em volta. Por isso que é recomendável ler o Silmarillion antes, ler o Silmarillion, ler os Contos Inacabados antes, porque aí você vai entender melhor. Mas você consegue ler os Filhos de Húrin sem ter lido o Silmarillion, porque as coisas aqui são explicadas. Você tem mais ou menos uma noção de o que está acontecendo, por que está acontecendo, mesmo que não entre nos detalhes que o Silmarillion entra. Além disso, igual eu falei, o livro ele é talvez o mais sombrio, mais trágico do Tolkien. Talvez eu vá forçar um pouquinho a barra, mas eu acho que ele tem algumas ligações com Édipo Rei, a tragédia de Édipo Rei, né? E também com as tragédias gregas. Tanto porque, aí é um pouquinho de spoiler, mas, ó, desculpa aí, o livro tem muito tempo, já a história tem muito tempo, eu vou dar spoiler mesmo. Se você não quiser, muta o vídeo só porque eu vou ficar com o braço levantado assim quando eu falar spoiler, aí depois eu abaixo e vocês voltam ao vídeo normal, beleza? O Túrin não tem ideia de matar o pai e casar com a mãe, assim, que é a ideia do Édipo. Mas ele mata o melhor amigo por engano, sem saber que é o melhor amigo, fruto de um delírio dele, e casa com a irmã. Ou seja, é uma ideia bem incestuosa, bem da ideia do Édipo mesmo. É a maldição no seu grau maior, que é quando ele casa com a irmã e não tá sabendo o que tá acontecendo, que culmina na morte dos dois. Outra comparação que é feita, inclusive no próprio livro, é entre o Beren e o Túrin. São as duas histórias principais do Silmarillion, né? Então tem essa comparação, porque os dois são humanos. Eu não falei, né? Eu esqueci de falar. Mas o Túrin é da descendência dos humanos. Do outro lado da família dele, do irmão do pai dele, do Uor, desce o Tuor, vai chegando até o Eärendil, que vai descender o Elrond, por exemplo. Então, ele tem um pouquinho dessa linhagem mais real dos homens, mas por causa da maldição, acaba nele ali. Não tem mais descendência da parte do Húrin, por causa do que o Morgoth fez. A linhagem bacana continua no Tuor e vai descendo assim, até chegar no Elrond, que a gente já conhece. Mas as semelhanças entre o Beren e o Túrin acabam pelo fato deles serem humanos, terem se apaixonado por uma elfa e serem ótimos guerreiros, assim. Só isso que é de semelhança
diferença, porque a partir do momento que o Beren, tanto o Beren quanto o Tuor, que é primo do Túrin, os dois têm uma alma muito mais elevada, assim, eles escutam as pessoas, eles conseguem passar um pouquinho do que eles sentem pros outros, eles ouvem conselhos, coisa que o Túrin não faz em momento nenhum. O Túrin é um egoísta de marca maior, e talvez seja por isso que a maldição encaixe nele de forma muito mais intensa do que encaixa na irmã, na mãe dele, por exemplo, mas encaixa no Túrin de uma forma muito mais intensa porque ele não ouve ninguém. Ele é o senhor de si mesmo, assim, igual eu falei, ele podia ser o senhor do próprio destino, assumindo o nome de Turambar, mas no fundo, ele é só o senhor de si mesmo. Ele que se sobressai, ele que escuta ele mesmo, ele com a espada dele que é o dono da razão. Ele não gosta de escutar os outros e gosta de fazer os outros obedecerem a ele. Gosta de fazer com que todo mundo siga os conselhos dele, o que ele fala, partir pra guerra, tal, vão lá destruir todo mundo. E talvez seja por isso que a maldição influencia tanto ele, assim. E no meio desse tom sombrio todo da história, a gente chega mais pro finalzinho, tem um dragão, que é o grande dragão da obra do Tolkien. Não é o Smaug, é o Glaurung, que é o maior dos dragões, o dragão mais imponente de todos, o primeiro dragão que foi criado pelo Morgoth. E ele tem um papel muito central nessa história. Você entende um pouquinho daquele fascínio que o dragão causa, que a gente já viu um pouquinho com o Smaug, mas a gente não viu tanto quanto o Glaurung consegue fazer, tanto com a irmã do Túrin quanto com o próprio Túrin, e o impacto que isso tem, a forma como o Túrin tem que enfrentar esse dragão. Então é uma coisa bem grandiosa, uma coisa bem trabalhada, bem estruturada para culminar no final da história. E o dragão, assim, é sempre bom ver um dragão na obra do Tolkien, porque ele sempre sabe trabalhar com esse tipo de figura. E para terminar, falando um pouquinho da edição, essa edição da Martins Fontes é bonitona, cara. Primeiro que ela tem um monte de escritos do Christopher Tolkien falando sobre o processo de criação do livro, fazendo uma introdução, resgatando um pouquinho da história que levou até os filhos de Húrin. E no final ele fala um pouquinho do processo de criação do pai dele, como foi pegar os manuscritos e trabalhar. Por isso que eu falei que o papel do Christopher é tão importante aí. Ele é um bom estudioso da obra do pai e isso reflete pra gente aqui no livro. Além disso, o livro tem várias ilustrações. Por exemplo, aqui ó, ilustração do dragão, ilustração de quando o Túrin encontra o anão Min, que é uma das partes principais desse livro, que também é uma das partes mais interessantes, inclusive. E as ilustrações foram feitas pelo Alan Lee, que talvez vocês não conheçam quem foi, mas ele trabalhou, inclusive, em algumas ilustrações do Senhor dos Anéis, trabalhou aqui na ilustração dos Filhos de Húrin, e ele foi um dos responsáveis pelo art concept do filme do Senhor dos Anéis, tanto do Senhor dos Anéis quanto do Hobbit. E isso é muito legal, porque o cara tem toda uma visão da Terra-média e tal, e é muito legal de ver ela aqui no livro dos Filhos de Húrin. As ilustrações são de babá, de verdade, assim. Só a capa, já com o Túrin, já é linda. Imagina lá dentro as ilustrações que tem lá. Então eu vou ficar por aqui, tá? Faz aquela coisa de sempre, curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amiguinhos. E se você já leu Os Filhos de Húrin ou pretende ler, me conta aqui o que você achou, suas expectativas. Eu quero conversar sobre esse livro, que é um livro que trouxe demais pra mim, assim. Aumentou demais meu conhecimento sobre a Terra-média, que é um lugar que eu gostaria muito de visitar, assim, que eu gostaria de ter escrito na vida, beleza? Ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.